Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou fazer um vídeo aqui para comentar então alguns vídeos e algumas colocações que foram feitas pelo garotinho das reflexões, tá? Ele fez alguns vídeos onde ele faz ali a defesa da vida animal, ele defende também o vegetarianismo ou o veganismo, o que é que seja, e ele faz algumas colocações que sim, são direcionadas a mim. E também ele faz uma coisa que eu achei assim, desnecessária. Uma pessoa comentou em um dos seus vídeos falando assim, mal ao meu respeito, vamos assim dizer, porque eu acuso as pessoas que são defensoras dos animais de esquerdistas ou comunistas, né? O que ele fez? Ele pegou esse comentário e fixou no topo desse vídeo que essa pessoa fez, na intenção, obviamente, de me cutucar, onde as pessoas, sim, começaram a sair do canal dele e foram lá falar o rio de besteira, né, nos meus vídeos, onde eu coloco lá os pontos que realmente deixa claro que esse movimento vegano, essa merda toda não passa de uma grande farsa, tá? Para que vocês tenham ideia do tipo de comentário que essas pessoas fazem e para vocês terem assim uma noção de como essas pessoas vivem fora da realidade, não conseguem nem analisar o que estão escrevendo, eu vou mostrar para vocês aqui apenas um comentário de uma dessas pessoas. Vejam só. Uma tal de Lúcia escreve da seguinte forma: brilhante, né? Isso comentando em um dos meus vídeos que se chama Farsa Vegana. Os animais estão sob o nosso jugo? Sim. Baseado nisso, o negro também deve estar sob o jugo do branco. A mulher sob o jugo do homem. Não é idiota, né? Me xingando de idiota. Realmente o mundo não é belo, devido a seres como você, que não evoluem moralmente. Vejam o que essa imbecil faz. Nessa mesma frase, ela compara os negros e mulheres com animais, né? Ela me acusa disso sem perceber, entendeu? Então assim, ela faz essa colocação, ela me acusa do que ela está fazendo e a toupeira não percebe isso ainda. Então assim, é esse tipo de pessoa que geralmente eu recebo lá nos meus vídeos que eu falo sobre a farsa vegana e todas essas coisas. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte eu vou pincelar um pouco, né, mais uma vez, a origem dessas ideias e desses movimentos. Então nós precisamos ser bastante sinceros aqui. Quando eu falo que uma pessoa que defende de uma maneira absurda os animais, colocando os animais acima dos seres humanos, não é que eu estou dizendo que essa pessoa seja comunista, mas essa pessoa é sim uma pessoa que possui um pensamento revolucionário. O que é o pensamento revolucionário? O pensamento revolucionário nada mais é do que a materialização de ideias satânicas. E esse pensamento revolucionário, ele possui assim muitos tentáculos. O comunismo é apenas um. E todos esses movimentos sociais também fazem parte dessa mesma raiz, desse mesmo pensamento revolucionário, dessas mesmas ideias satânicas. Porque vejam só, como funciona esse negócio? Eu vou tentar explicar para vocês mais uma vez. Nós precisamos usar uma isca para que a nossa causa seja legítima. Então como nós vamos fazer isso? Se nós colocarmos o anzol diretamente no rio, nenhum peixe morde a isca, mas se colocar minhoca, o peixe vem e pega. E é isso que eles fazem. E fazem isso usando duas coisas. Primeiro, todos esses movimentos, movimento vegano, movimento racial, movimento LGBT e etc, todos esses movimentos, tá? Eles, sim, todos eles possuem uma verdade. Existe uma verdade ali, tá? Mas o movimento em si não é verdadeiro. E outro ponto que é usado é aquilo que está na essência do ser humano, que é sim fazer aquilo que é certo. Então, pensa só, é certo maltratar animais? Claro que não. É certo bater em mulher, maltratar mulheres? É claro que não. É certo menosprezar, bater ou fazer qualquer tipo de coisa com uma pessoa, né, que tem uma opção sexual diferente? É claro que não. Você destratar, menosprezar alguma pessoa pela sua cor ou raça? É certo? Claro que não. Então existe essa verdade nesses movimentos. E o nosso senso de não fazer isso. É óbvio que não se deve maltratar animais, etc. Então nós vamos usar isso como bandeira. Só que o objetivo é defender animais? O objetivo é defender mulheres? O objetivo é defender homossexuais? Claro que não.
Nesse ponto, todos esses movimentos são iguais. A ideia, a mecânica do negócio é a mesma. No caso dos animais, qual é o objetivo? O objetivo não é salvar animais e proteger animais, é desvalorizar a vida humana, colocando os animais acima dos seres humanos. Agora um outro exemplo para fazer um comparativo, né? No caso da mulher, o interesse é defender a vida da mulher, a integridade, o que quer que seja da mulher? Não! O objetivo é castrar moralmente os homens. Então, com isso, você vai idiotizando as pessoas e fazendo com que, sem que elas percebam, elas se dobrem às nossas regras. Então, quando uma pessoa acha que está fazendo um grande feito pela humanidade pelo fato de estar combatendo o PT e a corrupção, mas ao mesmo tempo ela apoia essas causas absurdas de defesa dos animais, ela está dando um tiro no pé. Ela está favorecendo o inimigo que ela acha que está combatendo. Vamos entender o valor do ser humano aqui. O ser humano, ele tem um valor maior do que o dos animais pela sua natureza. Simplesmente por isso. É a mesma coisa de um diamante. Se nós temos uma pedra de diamante, ela tem o seu valor. Se você enterrar essa pedra de diamante, jogar ela no barro, jogar ela no meio dos porcos, enterrar ela no fundo da sua casa, essa pedra de diamante ela vai deixar de ter o valor? Claro que não. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano, ele é o centro da criação. Pelo ser humano, Jesus derramou o seu preciosíssimo sangue. Ou seja, Deus comprou os seres humanos são os bens de Deus que nós devemos proteger e defender. Os bens de Deus, de fato, são os seres humanos. Então, obviamente, não existe nada que tenha um valor maior do que os seres humanos. Então, não interessa se um ser humano ele é carrasco, ele é um ditador, ele é um tirano, ele pode ser o que for, ele pode fazer a maldade que for. Ele ainda vai continuar tendo um valor de ser humano por sua natureza. Quer você goste disso ou não, quer você aceite isso ou não, você que defende e coloca os animais acima dos seres humanos, você é apenas uma criatura. Não é você que determina o valor das coisas, não é que você que determina e cria a verdade. A verdade é essa. Ah, mas eu não aceito, eu acho que esses caras do mal, eles valem muito menos que um cachorrinho, eu não aceito isso. O problema é seu. Você não aceitar alguma coisa não vai mudar a realidade dela. Um ser humano que comete crimes, comete atrocidades, extermínios, etc., ele vai responder por aquilo que ele fez. E a vida dele, depois da morte, depois da existência física, a vida dele será de acordo com aquilo que ele fez. Mas a sua natureza humana continua a mesma. O valor dela é o mesmo. O valor dessa natureza humana não muda. O que muda é o que ele vai sofrer pelo que ele fez. Agora, colocar assim cachorro, gatinho, acima da vida humana, como se tivessem um valor maior, é burrice. Por que é burrice? Porque as pessoas perderam a noção da realidade, não conseguem avaliar uma situação, não conseguem entender o valor da vida humana, agem por emoção, ou seja, são paus mandados desse sistema, seguem as ordens das pessoas que os enganaram através desse contorcionismo lógico, através de um jogo que envolve emoção. As pessoas emotivamente abraçam a ideia, abraçam a causa animal, a causa LGBT, a causa racial, porque não analisam as coisas, perderam o senso analítico. E também por ego, né? Estou aqui defendendo os animais, eu sou foda. Na verdade, não está defendendo animal porra nenhuma, porque não existe tudo aquilo que eles pregam sobre caos global, caos animal. Isso não existe. Existe filhos da puta que maltratam o bicho? É claro que existe. Esse é o ponto verdadeiro da causa. Esse é o ponto verdadeiro. Mas tudo isso que eles falam, que se você não defender animal, se você não parar de comer isso, você vai destruir o mundo. Aí as pessoas acreditam. Aí o que elas fazem? Saem desesperadamente acatando as ordens dos caras, achando que estão fazendo algo de bom. Olha só que bando de idiotas, né? Então percebam que isso tudo faz parte
de uma ideia. E essa ideia, ela se materializa através desse pensamento revolucionário. E esse pensamento revolucionário tem muitas ramificações. E eu não estou falando que se você defende animal, você é um comunista. Não, você é apenas um revolucionário. Olha só que maravilha, você está apenas propagando uma ideia que tem o objetivo de desvalorizar e destruir a vida humana. Agora fala pra mim, desde quando isso é bom? Desde quando isso não soa assim com um ar diabólico, ou seja, a materialização de uma ideia satânica. Então é disso que se trata, essas causas veganas, etc, etc, tá? Muito bem, no próximo vídeo, que será a parte 2, eu vou entrar mais nos vídeos do Garotinho das Reflexões. E vou pegar alguns pontos desses vídeos, que inclusive eu até já baixei, né? Onde você nota o pensamento revolucionário em ação. Que algumas colocações que esse camaradinha faz, você percebe que não é muito diferente do pensamento de alguns grandes tiranos que já passaram na nossa história. Então aí no segundo eu vou fazer uma resposta direta aos vídeos dele. Isso aqui foi apenas uma introdução para que vocês possam entender assim como essa causa vegana, essa causa de defesa dos animais é algo assim terrível. Na verdade é uma força que essas pessoas dão para o inimigo em comum que todos nós temos. E não percebem isso. E ainda se acham fodas e ainda acham que estão ajudando a salvar a humanidade. Olha que sensacional, né? E diga-se de passagem, toda essa ideia vegana, defesa dos animais, está diretamente ligado com essa causa global, aquecimento global, que está sendo exatamente nesse momento usada para derrubar o governo Trump. Então olha só que maravilha que vocês estão fazendo, né? Enfim, esse vídeo estará encerrando por aqui. Tá? Mas a conclusão desse assunto eu farei no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!